Olá, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos para você da técnica de backup. É um aspecto operacional importante não só para banco de dados, mas para as diversas áreas da ciência da computação. Afinal, os dados na computação é que são o verdadeiro ouro que as pessoas têm para guardar. E os equipamentos são passíveis de falhar, né? São passíveis de dar defeito, de dar uma pane. E para minimizar ou para evitar mais as perdas, a gente procura, por definição, salvar nossos dados ou os dados alheios que nos são confiados em mídias confiáveis e removíveis, né? Porque as mídias internas podem sofrer danos juntamente com o equipamento que está em uso, juntamente com o computador ou outro equipamento qualquer. Então, o ideal é uma mídia externa, uma mídia para backup. Então, a cópia do dado em uma mídia removível é importante para manter o dado vivo, mesmo diante de uma grande catástrofe. Ou seja, deu um incêndio no prédio do seu CPD, foi tudo embora, o fogo consumiu tudo. Mesmo assim, a gente pode ter um backup que não estava fisicamente armazenado nesse prédio e ainda assim esse backup foi salvo. Ah, deu um curto-circuito, detonou todo o computador. Pego outro computador, configuro como servidor e o backup que está presente lá no prédio já vai servir para salvar os nossos dados, né? para repor os nossos dados, e o nosso trabalho continua a partir de então. Então o backup ele é um recurso de recuperação muito útil, porém ele é o último recurso de recuperação. No capítulo anterior, nas aulas anteriores, a gente estudou os algoritmos automáticos que o banco de dados usa para se recuperar em caso de falha. O backup ele é um algoritmo manual, porque depende de seus operadores, depende de seu DBA, depende do profissional que está gerenciando esses dados. Então fica na nossa responsabilidade criar uma política de backup, executar e fazer com que não falhe essa política de backup. Ah, o backup está gravado, está feito lá, sei lá, do ano passado. Vamos confiar? Não, não vamos confiar. Temos que incluir na nossa política de backup também o teste das mídias, tá certo? Isso é importantíssimo. Eu até costumo brincar com vocês, ou com outras turmas anteriores a vocês, dizendo assim, não, isso é o trabalho do estagiário. Tira um dia do estagiário e bota ele para testar as mídias de backup. Quer dizer, ele vai simular a restauração daqueles dados. Os próprios softwares de backup têm a funcionalidade de simulação e teste de mídia. Então você pode usar essa funcionalidade do próprio software de backup, da solução de backup que a empresa usa, e inserir as mídias no computador e simular uma restauração daquele backup, uma restauração da necessidade do acesso aos dados ali armazenados. Isso é bom de ser feito com uma certa periodicidade, pois existem certos cuidados que as mídias requerem. Vamos citar aqui os mais conhecidos, mais importantes, mas a gente também não pode prever qualquer cuidado de qualquer mídia que vai ser criada daqui por diante. A gente vai citar aqui as mídias principais, as mais usuais, as mais acessíveis economicamente, as mais vantajosas para determinado tamanho de empresa, né? Digamos que você tem uma empresa com uma carteira de 20 clientes, de 30 clientes, então de repente seria uma boa ideia usar um CD para backup, né? Ah, não, porque o CD é bem acessível, a mídia em si, o gravador está disponível em muito computador, apesar de estar sendo uma peça meio tornada rara hoje em dia, né? Os computadores mais finos, os computadores mais baratos já estão descartando essa peça, porque no passado foi uma peça um tanto quanto injustiçada, porque as pessoas dizem, o CD só serve para queimar. Mas na verdade as pessoas seguiam muito aquela propaganda de o CD é kit multimídia. Então eu deixo de ter meu som para ouvir CD de música e passo a ouvir no computador. Só que o seu som ele tem um sistema de refrigeração naquele circuito que toca o CD. O seu computador, apesar de tocar o CD está numa gaveta fechada. Então não tem refrigeração, então ele acaba queimando mais cedo. Então o kit multimídia do teu computador usado para tocar CD de música acaba queimando mais cedo. Logicamente, né? O gravador de DVD, eu posso usar para assistir filme no computador. Você grava um DVD em 15, 20, 30 minutos. Um filme completo, o que seja, dados, sei lá o que seja. Um filme demora 2, 3 horas para passar.
Então isso acaba aquecendo o drive de DVD do teu computador, acaba queimando mais cedo. Então o próprio usuário, o próprio proprietário do computador condena o drive óptico à morte, né? Então, até por uma propaganda mal feita, eu acho. Então, no caso, a gente perdeu uma importante mídia de backup, uma importante mídia descartável, digamos assim, porque sempre teve uma mídia descartável na computação. No tempo do disquete, com R$1 você comprava um disquete. Em determinado momento da história do disquete, e foi um grande momento da história do disquete, com R$1 você comprava um disquete. E às vezes até com menos do que R$1. Isso chegou a acontecer com o CD. Então, com o CD, que já cabia, sei lá, 600 disquetes gravados nele, aproximadamente, aqui no chute, você gravava aquele CD para doar para alguém, né, para poder levar para algum lugar e não se preocupar em trazer de volta, porque ele custava R$1 também. Então, hoje em dia, isso é um pouco mais difícil de você fazer sem depender de uma nuvem, sem depender de um e-mail. Porque a mídia que tem, que você pode inserir no seu computador e doar para alguém é o USB Drive, né? O chamado pendrive aqui no Brasil, né? Só o Brasil chama de pendrive. No caso do USB Drive, do Flash Drive, ele é uma mídia que é um tanto quanto cara. Porque quando ela vai caindo de preço, ela aumenta de tamanho, na média do mercado, né? Ou seja, o pendrive de 1 GB, quando começou a custar R$10, a galera disse, não compensa mais fabricar pendrive de 1 GB, vamos fabricar o de 4 GB por R$15. E por aí vai. Aí abandonaram o de 4 para fabricar o de 8 por R$20. E por aí vai. Você vai achar uma mídia dessa em torno dos R$20. Que é bem diferente de você pegar uma mídia de, sei lá, 16 GB, que é um pendrive médio hoje em dia, de custo de R$20, até que não é tão caro assim para o tamanho que ele proporciona, para salvar, sei lá, 10 MB de arquivo, para doar para alguém. A não ser que esse alguém seja um parente, uma pessoa muito querida, que não vai te fazer falta uma doação de um produto de R$20. Mas se for, por exemplo, um órgão de Estado, ou seja lá do que for, onde você precisa deixar uma mídia por questão de burocracia, às vezes acontece, né? Hoje em dia não temos mais o CD como uma mídia popular nesse meio. Nós temos o pendrive. O pendrive é 20 vezes mais caro do que um CD. Então, infelizmente, a gente não tem mais a chamada mídia descartável. Mas, de qualquer forma, quem vai trabalhar com backup, né? Às vezes a pessoa compra uma unidade de fita, que é uma mídia bastante popular e prática para uso de backup. Então, se a pessoa está disposta a comprar uma unidade de fita, antes de dar esse passo, ela dá um passo menor comprando, por exemplo, um gravador de CD, um gravador de DVD ou de Blu-ray, e resolve a vida com mídias descartáveis, que ainda se encontram no mercado na faixa de R$1. Então vamos lá dar uma breve olhada nessa história do backup no universo de banco de dados, para a gente poder se inteirar melhor dessa técnica, né? Dessa nossa responsabilidade de profissionais de informática. Então é importante como recurso de segurança o backup, porque, né, faz cópia dos dados e de repente alguém pode roubar esse backup. Então, fisicamente, a gente tem que tomar cuidado com o lugar que armazena esse backup. É uma preocupação a mais para o DBA, tá certo? A política de backup tem que ser bem definida pelo profissional de informática. A gente tem que dizer, olha, faz todos os dias, 1h da manhã, programa aí no timer da aplicação, deixa a mídia inserida no computador. De manhãzinha a mídia vai estar gravada. Reserva um profissional para a primeira tarefa do dia dele ser replicar essa mídia do backup da madrugada anterior, para que essa mídia seja armazenada aqui e também em outro lugar, a réplica dela, né, o clone dela. Então isso aí é bastante comum de se fazer no dia a dia das empresas, né? Então digamos que a empresa tenha uma mídia de backup para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada dia trabalhado da semana. E a cada dia no final do expediente deixa-se a mídia lá no drive do computador, do sistema programado. 1h da manhã a taxa de uso do sistema é muito baixa, ou então zero. Aí o sistema vai e dispara o backup dos dados trabalhados naquele dia, naquela mídia. No dia seguinte a mídia está ejetada lá gravada. Um profissional responsável pelo backup chega, clona esta mídia em outra máquina, ou na mesma máquina, não sei, e leva uma cópia dela a armazenar neste armário aqui do lado e outra em outro prédio, né? A razão do outro prédio, pessoal, é importantíssimo, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer uma tragédia com esse prédio inteiro. Então, acontecendo um acidente com esse prédio inteiro, tem a mídia do outro prédio, que vai nos salvar. Então, pode acontecer um alagamento, pode acontecer a queda de um raio, a queda do meteoro, pode acontecer um incêndio,
né? E pode acontecer várias coisas com um atentado, várias coisas com esse prédio, né? Imagine você, o 11 de setembro, as Torres Gêmeas lá norte-americanas. Quantas empresas estavam naquela torre ali com seus computadores, com seus backups ao lado? E quantas empresas precisaram recorrer no dia 12 de setembro daquele ano a um outro computador ligado em um outro endereço com um backup que foi armazenado em outro prédio, não é? Então veja aí que, mas foi lá nos Estados Unidos, eu não era nem nascido nesse tempo. Pode acontecer de novo, cara. Infelizmente, tragédias acontecem. Desde uma pequena tragédia pontual, uma chuva forte que deu, o teto não aguentou e abriu para dentro do prédio, derramando toda a água que estava acumulada. Isso já aconteceu, inclusive, na nossa universidade, em um desses prédios aí. Um incêndio, ninguém está livre de um incêndio, né? Seja criminoso, seja acidental, seja por vontade da natureza, a queda de um raio, por exemplo, né? Então, por aí vai. Você pode ter uma perda total desse prédio, inclusive com o backup que está nele. E o backup do outro prédio vai te salvar, tá certo? Então, o uso de várias mídias é uma boa ideia, uma mídia para cada dia é uma boa ideia, e backups armazenados em endereços distintos é uma ótima ideia, tá certo? De preferência, endereços estratégicos, endereços onde você possa ter segurança física mesmo. Não adianta de nada o seu CPD ter acesso numa porta blindada, que somente quem tem a digital cadastrada passa por aquela porta e tal, se o segundo backup vai ser armazenado num armário aberto, no meio do monte de tralha de desinfetante de limpeza do pessoal que faz a faxina do outro prédio lá. Então, acesso super facilitado para quem quer que seja. Então não adianta, né? Então, se você tem o backup guardado dentro do seu CPD com toda a segurança de acesso, é bom que no outro prédio, a sala que vai conter o armário, o cofre, o que for que vai guardar esse outro backup, também tenha toda uma segurança de acesso, né? Desde que esteja em outro endereço. Então, existe o backup total e incremental. O total é interessante uma vez por semana, uma vez na quinzena, uma vez no mês, né? Uma periodicidade maior, porque ele é um backup mais demorado e mais completo. E o backup incremental é aquele que eu falei para vocês. O sistema detecta os dados que foram trabalhados hoje e salva esses benditos na mídia de hoje, né? E todo dia faz isso na mídia daquele dia. Então, se você quer uma restauração total do sistema, você vai pegar o último backup total e todos os incrementais do dia desse total até ontem, quando aconteceu lá a tragédia, lá, a coisa lá que me fez perder os dados. Ou até hoje, sei lá, né? E o armazenamento das mídias é tão importante quanto salvar os dados, né? Local seguro, confiável, segurança física, né? Tem uma réplica de cada mídia em outro endereço, em outro prédio, com segurança é fundamental, né? A catástrofe natural está aí para nos provar que isso é fundamental. E a conservação dessas mídias, cada uma tem lá seus detalhes de conservação, tá certo? No caso da fita, por exemplo, a fita ela tem algo parecido com o disco rígido e parecido também com o antigo disquete. Ela trabalha com meio magnético, ou seja, ela tem uma superfície, seja essa superfície plástica, que é o caso da fita, ou seja, essa superfície metálica, que é o caso do HD, que você usa até hoje, né? Ela é recoberta por uma substância iônica, tá? Uma substância baseada em íons de ferro ou íons de cromo, ou uma mistura desses íons, tá certo? E esses íons servem para gravar informações de forma magnética, por isso que é chamado mídia magnética, tá certo? Se grava por meio magnético, também sofre interferência magnética. Então nada de pegar a fita, o disquete, o HD não, porque ele é lacrado dentro de uma caixa fechada, né? Ele é todo lacrado aí no teu notebook, no teu computador. Mas teoricamente ele seria sensível também a uma interferência magnética. O que é interferência magnética? Caixa de som, lâmpada fluorescente, tá? Aparelho de motor elétrico. O que é aparelho de motor elétrico de corrente alternada? Seria um ventilador, um ar-condicionado, um liquidificador, uma batedeira. Esses eletrodomésticos de cozinha, geralmente eles são movidos por motores de corrente alternada. Aquele tipo de motor que a galera lá da engenharia elétrica, se você tiver algum amigo estudando lá, ele talvez te explique, né? Dependendo do ponto do curso onde ele esteja, ou algum professor dele, não sei. Ele vai te explicar por que é que você não deve ligar motor de corrente alternada em no break, tá certo? Então, se alguém tiver a brilhante ideia, vou botar no break em tudo na minha casa, quando chegar na cozinha vai queimar tudo. Porque motor de coisa de cozinha quase todos são corrente alternada, né? Geladeira, liquidificador, batedeira, tudo é motor de corrente alternada, é motor de torque, motor de força, né?
Então eles têm um negócio lá que eles não se entendem com no break, tá certo? Mas o fato é que esse tipo de motor apaga mídia magnética. Então nada de armazenar tuas fitas de backup, teus disquetes, sei lá se é o caso de alguém de usar disquete ainda no dia de hoje, né? Vai que tem um saudosista que usa. Então você armazenar essas mídias em locais onde tem alto índice de sinais magnéticos, né? Inclusive isso aí eu atribuo também a grande morte do disquete, né? Que era uma mídia super prática, todo mundo usava. A grande morte do disquete para mim se deu com o advento do telefone celular. Porque querendo ou não, aquela onda que o celular usa de rádio para sincronizar com a ERB, com a estação rádio base, né? Ela tem um certo magnetismo. Isso aí fez com que os disquetes no bolso do pessoal começassem a perder os dados gravados. Então as pessoas disseram que já não era mais confiável usar disquete e tal. Então pela própria natureza magnética do disquete, ele deixou de ser útil quando a gente foi inundado por mais, digamos assim, ondas de rádio, né? No caso dos celulares e tudo mais. Mas, surpreendentemente, ainda hoje tem coisa que usa disquete, né? Eu estava vendo recentemente um vídeo sobre aviões fabricados pela Airbus, um fabricante europeu de aviões de grande porte, de passageiros e tal. Os aviões são fornecidos com pilhas e pilhas de disquete numa gaveta lá na cabine do piloto. Essas pilhas e pilhas de disquete contêm o software básico do avião para ser instalado, embora não exista mais no modelo atual a unidade, o drive de disquete. Por que eles fornecem disquete, eu não sei, né? Porque hoje em dia o mecânico do avião, segundo o cara que fez o vídeo lá que eu assisti, lá o documentário que eu assisti, o mecânico do avião hoje já usa um notebookzinho que já tem essa imagem ISO desse software básico lá do avião. Se for preciso formatar o avião, digamos assim, ele formata através desse notebook. Ele pluga o notebookzinho na USB lá da cabine do piloto e o computador do avião se entende lá com o notebook do cara e ele formata o avião. Legal, né? Formatar o avião. Então, esse disquete eu acho que ele é mantido por uma questão de tradição, porque no manual do avião diz que acompanha o disquete Eles deviam dizer assim, acompanha a mídia. Aí botava um pendrivezinho lá pro piloto gravar um regzinho pra ouvir na viagem, né? Sei lá. Mas pra que disquete, né? Eu acho que é medo do piloto gravar um regzinho no pendrive, se eles mandarem o software em pendrive. Aí eles mandam o disquete ainda. Mas, prosseguindo, a outra mídia disponível para nosso backup, né? É a mídia ótica, CD, DVD, Blu-ray. Aí nesse caso aí, essa mídia, por ser ótica, ela precisa que o laser bata nela e reflita no sensor da chamada unidade ótica. Todo mundo já queimou a unidade ótica de alguma coisa na vida, né? Seja do som, do Discman, do PlayStation, ou do Xbox, ou do próprio computador mesmo. Todo mundo já teve o dissabor de colocar um CD e a unidade ótica está queimada, não leu não, né? Mas às vezes o CD não lê, não é nem por culpa da coitada da unidade ótica. Às vezes tem poeira na unidade ótica. Se você limpar com um paninho, como quem limpa a lente de óculos, né? Fica bacana. O próprio CD mesmo, se tiver muito empoeirado, né? Tá aí o cuidado com poeira, né? A poeira vai atrapalhar essa leitura. A gravação do CD também, como ela foi feita com laser, ela foi feita com luz concentrada. Se você deixar exposto à luz ambiente ou à luz solar mesmo, dependendo da qualidade desse CD que você comprou para gravar, ele pode deteriorar também a gravação. Ele acaba sofrendo, inclusive é um teste que se faz muito. Se você quer saber se o CD virgem que você comprou presta, você grava uns 3 ou 4 arquivos descartáveis, arquivos de teste, em um determinado CD daquela pilha que você comprou, né, daqueles vários que você comprou, e passa mais ou menos uma semana na hora do almoço expondo ele à luz solar. Não precisa deixar até derreter ou deformar o disco, né? Mas exponha a luz solar direta, né? De tal forma que a luz bata onde está gravado. Aí todo dia você expõe o CD, coloca no computador e acessa aqueles arquivos. Grava lá uma música, um vídeo, alguma coisa assim. Acessa, toca lá aquele arquivo lá, abre aquele documento que você gravou e vê se está tudo ok com o acesso. Se ao final de uma semana tiver ok, essa mídia tende a durar muito. Mas tem muita mídia ruim no mercado que com 3 dias desse teste já começa a pelar. Começa a descascar. E tem muita mídia ruim que ao final do 4º ou 5º dia já está falhando a leitura dos dados. Então quando a mídia você tem dúvida se a procedência dela é boa, a mídia ótica, o teste é esse, geralmente recomendado, né? Você grava alguma coisa, se à noite tiver algum ambiente com luz fluorescente ligada na sua casa, você deixa a face gravada voltada para essa lâmpada. E meio-dia, um horário de incidência solar muito forte na sua casa, você expõe a luz solar por 15 minutos, que seja, e põe lá no drive do computador e vê se lê.
Então, se deixar de ler antes de uma semana desse teste, né, antes de uma semana desse ciclo de teste, a tua mídia não é confiável. E se com uma semana continuar lendo, em primeiro lugar, deixe de fazer porque uma hora vai estragar, mesmo a mídia sendo boa, né? Mas, com uma semana é o parâmetro que o pessoal que pesquisa nessa área aí e tal, recomenda para dizer que a mídia é confiável. E outras mídias é bom consultar a embalagem dela, porque eu não vou ficar aqui detalhando que cuidados vai ter a mídia que vai ser lançada no ano que vem para backup. Eu sei lá, ela ainda vai ser lançada, né? Mas geralmente é cuidado com poeira, cuidado com campo magnético, se ela for uma mídia magnética, cuidados bem óbvios. E na embalagem tem orientações sobre isso, desde que a embalagem não seja essa daqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um rótulo de uma embalagem de CD da marca Sony, se não estou enganado, um CD virgem, né? Que eu achei na minha estante aqui. E tá tudo muito bem explicado aqui, que é para você usar a caneta própria de CD, não use esferográfica nem lápis. Rapaz, tem que adivinhar, né? Eles deveriam escrever em alguma língua, né? Que quando escreve em alguma língua, a gente acaba entendendo, né? Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade de entender hieróglifos, escrita suméria, essas coisas assim, eu tenho dificuldade de entender, né? Aliás, não entendo nada. Então, como é que o pessoal bota em sumério, em egípcio, os cuidados com CD, né? Fica complicado um negócio desse, né? A história aqui de usar para escrever no CD só a canetinha própria, que a gente vê que isso aqui é uma canetinha própria para CD, né? Não expor ao sol, porque o teste é o sol, né? Para poder ver se o CD presta ou não presta. Então, se você expõe ao sol por muito tempo, seu CD estraga. Não dá uma queda a ponto que ele rache. Aquelas quedas de, tô com raiva, pá, o CD quebra, né? Obviamente, jogar aqui um líquido, né? Não sei que líquido é esse, pode ser água. Eu já lavei um CD que estava bastante sujo, ele leu de boa. Mas eu tive que secar bem ele com um pano, tá? Uma fraldinha de criança que deixou ele como quem lava óculos, né? Tirando a mancha direitinho e tal. Funcionou. Eu acho que aqui está dizendo que certos líquidos, né? Você tem líquidos que mancham o acrílico. Um líquido mais ácido, né? Você joga um suco de limão no CD, é bem provável que o acrílico vai ficar manchado, né? Um ácido de limpeza, aí, um amoníaco, sei lá, é capaz de estragar teu CD. Não cole etiquetas no seu CD, isso é óbvio, né? Porque a etiqueta desgruda do CD e acaba colando no mecanismo aí do teu drive. Não exponha a esse pozinho aqui, eu não sei se é neve, se é poeira, se é outro pó aí, né, ilegal, né? De repente tem uns pó aí que não são muito legais, né? Então de repente você expõe o CD nesse negócio aí, ele vai estragar. Acredito que seja poeira estraga, né? Poeira interfere na leitura ótica, né? A temperatura de uso desse CD é entre menos 5 e 55 graus Celsius. Dá para entender mais ou menos. Umidade relativa do ar, quer dizer, nada de guardar o CD e o DVD no freezer, viu? Para baixo de menos 5 em Teresina é só no freezer mesmo. Nada de guardar no freezer e nada de esquecer no painel do carro. O painel do carro, você estaciona o carro na sombra, já está com 60 graus. Então não dá para você guardar o CD lá, né? Professor, tá explicado porque aquele CD de reggae que eu tinha lá no meu carro no tempo do CD, tá explicado porque eles estragavam fácil. Pelava, dava erro de leitura, ficava aquele no som do carro, né? Que dava erro de leitura. Umidade relativa do ar. Isso aqui eu tive que pesquisar para poder saber o porquê dessa figura aqui. Entre 5% e 95%. Quer dizer, se estiver chovendo, não bote na chuva seu CD. Ele vai estragar. E se você estiver no deserto, né? Você também não deve usar seu CD no deserto, não. Porque a umidade relativa do ar lá é muito baixa. Então, explicado aí os cuidados que tem na embalagem da mídia, né? A gente entende. A gente é obrigado a entender até essas línguas assim de figuras, né? De figuras sem legenda. Que triste. A gente deve definir uma verificação do nosso backup. Um dia para verificar as mídias de backup, fazendo acesso aos dados, simulando a restauração, inspecionando o local de armazenamento. Por exemplo, eu quero citar aqui um exemplo para você. Por trás desse cenário que eu estou usando aqui, o efeito chroma, eu tenho um armário. E nesse armário eu tenho uma coleção de DVDs com os filmes favoritos da minha vida toda, né? Filmes de sessão da tarde, desenho animado de quando eu era criança. Então teve um tempo na vida que eu tinha esse hobby de buscar DVDs na internet, nessas lojas de internet. Eu lembrei que quando eu era criança eu assistia desenho animado fulano de tal. Eu vou ver se eu consigo comprar o DVD desse desenho. Aí eu achava em determinado site, o preço estava legal, eu botava no cartão, às vezes parcelava no cartão. Recebia e guardava nessa estantezinha que eu comprei aqui, nesse armário que eu comprei. E fui enchendo o armário com filmes, desenhos animados e coisas
de minha predileção e da minha esposa também, né? E até alguns que meus filhos também gostam. Eu percebia que era um filme que eles gostavam muito, que ia marcar a infância deles, eu comprava logo o original e deixava nesse armário. Belo dia, agora no começo da quarentena, eu fui mexer nesse armário. Tava mofado. Então, inspecionar o local de armazenagem é fundamental. Pessoal, eu pirei. Eita, prejuízo danado, meu Deus do céu, minha coleção de filmes, meus filmes do Jerry Lewis, que é um cara dos anos 60, faltava 10 anos para eu nascer, 20 anos para eu nascer, anos 50, 60, e ele fazia filmes de comédia que o pessoal se acabava de rir, e eu também, quando passava na televisão, né? E eu comprei todos os DVD do cara. Ele morreu recentemente, acho que ele morreu ano passado, já velhinho. E esse ator muito famoso no campo da comédia e tal, eu comprei todos os filmes dele, dublado em português, do jeito que passava na TV. Aí fiquei, meu Deus, perdi meus filmes, perdi meus desenhos animados. Aí minha série dos Jetsons, eu sou fã da série dos Jetsons. Então, fui verificar lá e tinha mofo na maioria dos DVDs. Aí caí na internet, os caras, jogue fora, jogue fora, jogue fora. Até que eu cheguei num site que o cara indicou lá uns produtos de limpeza que eu resolvi arriscar, né? E deu certo. Consegui remover o mofo de todos os DVDs, sendo que em um deles, que foi também na série de desenho animado que eu gosto muito, que é do Manda-Chuva, né? Um gatinho lá malandro e tal, das ruas de Nova York, eu acabei danificando, porque a mancha estava muito profunda e eu poli várias vezes com esse produto de limpeza, acabei rachando o DVD. Por sorte, eu achei esse DVD ainda para vender na internet em alguns sites. Acabei comprando e fiz a reposição. Mas, às vezes você guarda uma mídia dessas achando que é para a vida toda, tá tudo de boa, tranquilo. Só que o armário se entupiu de mofo. E o mofo impregnou a mídia. E foi difícil limpar de cada mídia esse mofo. Ainda bem que o prejuízo foi de um DVD que eu cheguei a quebrar de botar força no polimento. Mas o mofo em si não chegou a condenar nenhum DVD meu ao lixo. Como o cara colocou em um dos fóruns que eu abri, né? Tá condenado ao lixo, joga tudo fora. Mas aí outro disse, não, peraí, não é assim não. Com produto tal de limpeza, você faz um polimento e tal, na mão, com paciência. Foi muita paciência, pessoal. Eu passei cerca de um mês para recuperar todos os meus DVDs, mas recuperei. Um dia desses eu lembrei de um, escolhi, assisti, passou de boa na TV. Então, no aparelho lá de DVD da TV. Então, isso pode acontecer com suas mídias de dados, tá certo? Então, toma cuidado com mofo, com poeira e outro tipo de infiltração de umidade. De repente, o prédio tem um problema de encanamento, infiltra a umidade, é uma complicação. Então, inspecionar o local de armazenagem e condição de mídia é fundamental. Algumas alternativas são usadas quando você trata do backup tradicional. Você pode tratar de espelhamento de servidor ou servidor replicado. Configura outra máquina ali no mesmo prédio ou em outro prédio, se o link de internet for bom, né? E transfere todos os dados em tempo real. Isso aí deixa você um pouco mais tranquilo, mas eu não abriria a mão do backup tradicional nesse cenário não. O dump, né? O dump é uma alternativa ao backup porque ele não requer muita segurança, ele não requer que volte para a mesma máquina. Mas é perigoso, é fácil de roubar dados através do dump, né? A técnica de replicação é um fruto da tecnologia de banco de dados distribuído e fica como informação de estudos futuros. Quem tiver interesse de aprofundar o uso de BD distribuído, né, uma tecnologia cara, como eu falei, tem que ter um link bem bacana e dedicado a essas máquinas que estão replicadas, né? E a técnica de dump ela não é bem aceita no mundo acadêmico, porque os dados ficam muito expostos, mas ela existe. Então, seria até irresponsável de minha parte não citar para vocês que essa técnica existe. Ela está presente em todas as ferramentas de projeto de banco de dados com o nome de engenharia reversa, tá certo? E você pode ter acesso a ela em qualquer banco de dados que seja, que tenha texto lá dentro, texto, número ou coisa desse tipo. Eu ainda não vi um dump muito eficiente quando tem campo blob, campo binário, tipo foto, som, imagem, vídeo, alguma coisa assim, tá certo? Importação e interação de dados. Essa técnica sempre tem ligação com distribuição de banco de dados. Uma vez que você está migrando um banco para outro modelo. Por exemplo, eu estou com um banco antigo, sei lá, DB2 instalado lá no servidor. Esse servidor vai ser desativado. O nosso novo servidor, mais poderoso, vai rodar um banco free, MySQL, que vai dar conta daquela quantidade de registro que o DB2 tem.
eu preciso extrair os dados do DB2 e inserir no MySQL. Ambos são relacionais. Mas essa migração, se você fizer assim de cara, assim, como quem bota um cano para tirar água de uma caixa d'água para outra, cara, vai dar tanto problema, vai dar tanto dado corrompido que você não tem ideia do que vai acontecer com os teus dados. Vai ter gente com endereço escrito errado, nome escrito errado, acentuação trocada, vai ser um inferno. Então existe uma tecnologia hoje em dia que é o XML. É uma tecnologia derivada do SGML, que deu origem também ao HTML da internet. Então o XML é uma tecnologia de migração de dados usando técnicas de formatação web. Então, talvez criar uma ferramenta XML para extrair dados do banco original e depois fazer essa importação no banco de destino seja menos traumático e mais tranquilo para você. Aliás, essa ferramenta, essa técnica de uso dessa linguagem de formatação de dados, ela é hoje, digamos assim, a mais usada, a mais popular nesse quesito de migração de dados, ok? Então esse assunto com certeza abre campo para um estudo aprofundado e específico dessa área de migração de dados usando XML, que é bastante usada, é uma ferramenta bastante corriqueira nos dias de hoje. Tem muita implementação usando ela em diversas linguagens de programação, né, já que ela é uma linguagem de formatação, para você poder fazer essa transição, esse transporte de dados, para poder também preservar os seus dados para uso futuro. Terceirização. Isso aí é uma coisa também delicada, porque o ouro da minha empresa é meu dado. Aí eu vou terceirizar o meu banco de dados, mas existe isso. Existe empresa chamada Data Center, que faz a terceirização dos seus dados, tá certo? Então você pode manter seus dados, seu banco de dados inteiro no data center e o data center que se vire para fazer backup. Assim como você também pode dizer assim, não, eu não vou usar mídia removível para o meu backup, eu vou usar nuvem. Contrata aí uma nuvem gigantesca aí no Google Drive que eu vou salvar direto lá. Beleza, tá no Google Drive. Em caso de pane, né, em qualquer lugar do mundo você repõe. Só que eu não estou dizendo, não estou querendo mal de empresa nenhuma, mas será que essa empresa que está te fornecendo nuvem é idônea? Será que ela vai durar por anos a fio, para você poder confiar nela, tá certo? Será que não vai haver aí um boato, ou sei lá que fundo de verdade pode ter em algum boato, que um determinado hacker entrou nessa empresa e roubou o que bem entendeu, né? Então, certas coisas você vai ficar com o pé atrás quando terceirizar, quando confiar a uma nuvem o seu backup. Então, tome cuidado com isso também, tá certo? Eu não confiaria cegamente em uma nuvem. E dificilmente eu seria, digamos assim, um cara muito favorável a ter como primeira opção contratar um data center para terceirizar um banco de dados. Eu acho que manter o que há de mais precioso na organização sob meu comando, sob minha responsabilidade, seria algo mais à minha cara. Mas isso é uma opinião minha. Pode ser que você pense de outra forma. Tá certo? Temos a ilustração aqui de nuvem ou data center para você pensar, né? Eu vou terceirizar tudo ou só o backup, né? Ou nada, né? Que o professor aqui terceirizaria nada, né? Mas fica a critério de cada um, é a consciência de cada profissional, tá certo? Então, nesse momento agora, a gente encerra a nossa conversa por enquanto. Qualquer comunicação comigo, temos nossos meios lá via Siga, né? A gente se fala, a gente se vê. Até mais.